Bianca, boa noite para todos vocês. Espero que vocês estejam bem de saúde, tenham passado um bom dia. Professora Isabela Anchieta, eu preciso fazer uma live com a senhora. A gente vai fazer essa live, vamos combinar. Vamos combinar. Já vou chamar a minha entrevistada, Chagas, professora de português, a professora mais divertida do país. Inteligente, linda, bem-humorada, divertida, leve. Pronto, falei um monte de elogios para te receber aqui, Cíntia. Mara, o quê? Maravilhosa! Tudo bom, bem, querida? Fabi, querida? Boa noite, obrigada por você estar aqui. Adorei que você recebeu o convite. Eu acho que a gente vai fazer uma live, eu falei, leve, divertida, bem-humorada. Aliás, tudo que a gente aprende, a gente poderia aprender dessa maneira, né? Porque parece que fica mais fácil de a gente assimilar, né, Cíntia? Com certeza. Olha, ninguém ri de piada que não entende, né? Então, se a pessoa está rindo é porque ela entendeu, né? Ó, Cíntia além de professora de português, claro, ela é colunista da Forbes, minha colega lá na Forbes. Ela escreveu 2 best-sellers. Cíntia já deu entrevista para todo mundo, todos os veículos. Que mais? E tanta coisa. E a gente vai saber dela. A primeira pergunta que não dá para deixar de fazer é assim: Cíntia Chagas, quando você teve essa ideia de ser professora de português? Quem te inspirou? De onde surgiu isso em você? Olha, na verdade, ocorreu devido a uma desilusão amorosa. Só que essa desilusão amorosa ocorreu quando eu tinha 6 anos. Eu Ai, conheci, mentira. juro, eu conheci um menino chamado Fabrício na época do colégio. E assim que eu vi o Fabrício pela primeira vez, eu me apaixonei completamente por ele. E foi louco isso, porque eu o conheci no ônibus, no ônibus não, na Kombi que nos levava para o colégio. Eu olhei para ele e falei, gente, é o homem da minha vida, vou casar e ter filhos com ele. Eu tinha 6 anos. E muito apaixonada, o relacionamento unilateral durou muito. Mas quando eu fiz 8 anos, eu criei coragem e escrevi uma carta para ele. E como eu gosto muito de palco, né? Como eu adoro, assim, aparecer, claro, né? Todo mundo aí percebe. Mas desde pequena isso. Desde pequena. Tá. Sempre gostei. Eu esperei na época o que era uma Kombi já havia virado um ônibus. Um ônibus escolar. Eu esperei o ônibus encher, todos os alunos chegarem, e quando eles chegaram, eu entreguei a carta para o Fabrício. Uma carta de amor. E na minha ilusão, ele se apaixonaria por mim ao ler as minhas palavras. Só que eu escrevi Fabrício com C cedilha. No que eu escrevi Fabrício com C cedilha, ele rasgou a carta na minha frente, na frente de todo mundo, jogou para o ar os papéis da carta, né? E falou que eu deveria comprar um dicionário. E desde então, eu estou procurando Fabrício no dicionário. Não, mas que isso foi um trauma, isso não foi nenhum acontecimento, porque ficou na sua cabeça aquilo, né? Que curioso isso, Cíntia. E aí minha paixão perdurou. Eu fui parar em psicólogo, pedi para minha avó comprar para mim aquele Aurélio capa dura, papel bíblia. Levava o dicionário pro escolar e falava com ele, Fabrício, olha, agora eu tenho um dicionário. Ele falava, sai de perto de mim, sua pirralha ridícula e tal, não sei o quê. Que eu era feia, né? O Fabrício já cometendo bullying desde pequeno, meu Deus do céu, né? Mas aqui eu dou razão, gente. Eu era muito feia, eu era muito magra. Cabia um cigarro entre cada dente meu, sabe? O dente era separado, péssima, horrorosa, enfim. E até que, quando eu fiz assim, uns 14 anos, eu já estava mais bonitinha. Eu havia acabado um simulado mais cedo e fui para o escolar. Entrei lá, só havia eu. De repente, quem chegou? Eu estava lá sentada na última carteira, Fabrício. E aí, no que Fabrício chegou, eu lá com a cabeça baixa, na hora que eu olhei para cima, ele veio em minha direção, sentou-se e me deu um beijo. Ou seja,
O meu amor por Fabrício começou aos 6 anos e só por volta dos 14 anos ele ficou comigo. Mas E você ficou com ele? fiquei, gente, Filha apaixonada. de Deus, filha de Deus, você não poderia ter ficado com o Fabrício depois desse trauma todo. Por que que você não me conheceu dos 6 Tá, aos 14? tá vendo? Mas é a curiosidade, né? A gente é curiosa, a gente é Mas eu nem curiosa. olhava para o Fabrício. Você, eu nem olhava para o Fabrício. Não é, gente? Olha, eu também não ficaria, não ficaria. A mulherada aqui está dizendo também, filha de Deus, não, não ficaria. Eu não ficaria, não. Ficaria, não. Mas no fim, né? Ele sei lá, te trouxe alguma coisa ali que virou um desafio para você, virou uma meta. Você quis ficar uma pessoa que, né, boa no português ali. Você deve ter decorado aquele Aurélio, né, Cíntia? Eu decorava, gente, decorava. E olha, depois disso, eu nunca mais vi o Fabrício, depois que a gente saiu do colégio. E eu fiquei obcecada com ele durante anos mesmo. Eu passei muito tempo da minha vida atrás dele, querendo ver, querendo saber como que ele estava e tal. Você acredita que há mais ou menos um mês e meio o Fabrício reapareceu? Mentira! Um mês e meio agora? A última vez que eu vi o Fabrício, eu acho que eu tinha 16 anos. Ele Ah, reapareceu agora, porque eu fui a um programa, a um podcast, mostrei a foto dele, contei essa mesma história, só que de modo mais detalhado ainda. Enfim. E aí mostrei a foto, a ex-mulher do Fabrício me segue. Ela reconheceu o ex-marido pela foto e me deu o telefone dele. E aí eu mandei para ele uma mensagem e falei: meu querido, você está no pós-fácil do meu primeiro livro. Eu conto essa história no meu primeiro livro. e E aí? aí ele pediu desculpas. Ele falou: eu não era uma criança má. Eu falei: pois é, mas me traumatizou. Mas eu sou o tipo de pessoa que faz do limão uma limonada mesmo, né? Pois é, pegou o trauma e virou sua profissão, seu ganha-pão, seu sucesso. Fabrício foi, no fim, foi uma pessoa boa na sua vida, né? Foi maravilhoso. Não tem problema nenhum com ele, não. Tá ótimo. Mas e aí, Fabrício e você separados, assim, nada, nem se encontraram, só se falaram e tal. Não, a gente só se falou. Fabrício Então, não existe. E vai ver, né? Se você encontrasse o Fabrício pessoalmente, de repente você ia achar tudo aquilo que o Fabrício achava de você, não é verdade? Porque as coisas mudam, esse mundão, ó, Cíntia, esse mundão dá uma volta. Esse mundão verdade. gira, né? Verdade. Ô, Sim. Cíntia, e como é que veio, assim, esse sucesso todo? Conta pra gente, assim, né? E aí você começou a se interessar por português, aí você virou professora de português, né? E você começou a dar aula de português. Primeiro você começou a dar aula particular ou você já começou a dar aula em cursinho? A história do cursinho veio mais tarde? Não, veio no início. Na verdade, eu gosto de palco, conforme eu falei, sempre gostei. Aham. Então, assim que eu entrei na faculdade de letras, na UFMG, eu falei: gente, o que dá palco? E eu não tenho paciência com criança, sabe? Gosto e tudo, mas não, eu sou aquela a tia. 2 horas, volta pra sua mãe que eu não aguento. Então, assim, eu falei: eu vou dar aula de português em cursinhos. E durante os 4 anos da minha graduação, eu trabalhei. Então, nunca soube o que é ser uma estudante só, universitária. Eu sempre trabalhei muito em cursinhos pré-vestibulares. Tá. E aí, quando eu me formei, chegou um ponto assim de eu dar aula em 5, 6 lugares ao mesmo tempo. Só que os lugares todos me demitiam. Eu trabalhei em 13 lugares, fui demitida de 10. Um quebrou e um era meu, ou seja, só um não me demitiu na vida. Que era E o por seu. quê? Não, o que quebrou pela conta. Mas por que que você era... Por que te demitiam? Porque eu fazia muita graça dando aula. Eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase. Ah, Eu era adorada pelos pais, pelos alunos e odiada pelos outros professores, pela coordenação, muitas vezes, porque eu colocava os cursinhos de perna para o ar mesmo. Por exemplo, as minhas turmas eram de manhã num cursinho X. Aí eu chegava lá, havia 50 alunos sentados no chão.
E eu procurava saber, né, gente, o que esse povo tá fazendo aqui e tal. Ah, não, professora, é que a gente é do turno da noite e a gente queria ver sua aula. Ou seja, nem a cantina estava preparada para receber aquele povo. Eu causava problema até para a cantina. Causava problema para o professor ao lado, que queria dar aula, mas na turma ao lado, que era a minha turma, parecia um fla-flu, uma gritaria. Minha aula sempre foi uma gritaria, sempre foi um show, sempre foi um teatro. E aí, quando eu percebi que todo mundo me demitia, e eu nunca era demitida com 3 meses, 6 meses, 1 mês, por incompetência. Eu era demitida pelo tanto de confusão que eu causava, de briga. Aí, quando eu percebi que essa seria a minha rotina, eu falei, cara, eu vou ter que abrir meu cursinho. E aí, abri um cursinho numa sala de 20 metros quadrados, coloquei lá 3 alunos. Era o que eu tinha na época, ou seja, nem pagava o cursinho, né? Nem pagava o aluguel. E aí, o que ocorreu? Eu tinha, fora esses lugares todos em que eu trabalhava, eu dava a aula particular para 25 alunos, todos, quase todos de medicina. Dos 25, 23 passaram e 21 eram de medicina. E aí, meu nome estourou como professora de aula particular. E o povo veio me procurar para dar aula particular. E eu falava, não dou aula particular mais, eu tenho um cursinho. Mas eu quero particular. Sinto muito para te falar a verdade, querido. Nem no meu cursinho tem vaga. Mentira. Mentira. Essa coisa aí de não sei o que, de escassez, da Érico Rocha, eu já fazia isso há muito tempo. Muito tempo. Aí, ó, se você quiser, eu coloco seu nome na fila de espera da quarta tarde. E todo mundo que ligava falava que existia uma fila de espera por uma turma de quarta tarde, que na verdade era uma turma fictícia, que não existia. E aí, quando a turma de quarta tarde surgiu, eu começava a falar para a turma de quarta tarde casos da turma de sexta, que também não existia. Só que o meu resultado, ele era tão bom, mas tão bom em medicina, mas tão bom, que quando eu fui ver, sem fazer força, sem precisar falar mais da falsa lista de espera, quando eu fui ver, eu já tinha 11 turmas e uma lista de espera de 2 anos. E aí eu larguei. E você que dava aula para essas 11 turmas? Você dava conta de dar aula para essas 11 turmas? Eu morria de trabalhar. Eu morria. E nem secretária eu tinha, eu sempre fui centralizadora. E aí, beleza. Aí, quando eu me vi com 11 turmas, eu falei, cara, tô insatisfeita. Tô insatisfeita por quê? Porque eu não queria me casar, eu não queria ter filho, eu não queria nada disso. Então, você vai fazer o quê? Numa cidade como Belo Horizonte, eu não tinha mais como crescer, porque eu também não queria criar filiais, nada disso. Eu não queria nada que envolvesse outros professores, porque eu era traumatizada com tudo que eles fizeram comigo. Então, eu falei, já sei, vou ficar famosa. Simples, fácil, básico, vou ficar famosa. Beleza. Aí, o que eu fiz? Eu pensei, para ficar famosa, eu moro em BH, eu não tenho acesso à Globo, eu não sabia o que era assessoria de imprensa, não entendia nada, gente. Eu era uma professora aí como outra qualquer. Eu falei, então eu vou ficar famosa pela internet. Na época, isso 2014, o Instagram, o feed dele era um story. O feed do Instagram tinha 15 segundos. Eu falei, já sei. Eu vou criar uma personagem politicamente incorreta que vai corrigir todo mundo. E aí, eu me lembrei da Ruth e da Raquel, da novela Glória Pires. Que uma era boazinha e a outra era mazinha, total. Não nisso, eu me lembrei da gravação. Mas eu me lembrei da gravação, de gravar dos dois, a mesma pessoa, entendeu? Aí eu liguei para um cara... com a mesma personalidade. Aí de um lado era eu aqui, ó, de adolescente, a personagem Duda, que era a minha personagem que corrigia o português de todo mundo. E do outro lado era o namorado da Duda, que era eu vestida de homem. Era a mãe da Duda, eu vestida de mãe. E eu fazia toda a caracterização, escrevia tudo e tal. Aí eu pensei, bem, para ficar famosa, eu tenho que fazer algo na internet. Mas o que vai me sinalizar que eu fiquei famosa? Porque eu sou ligada a simbologias, sabe? Quando que eu vou ver que eu cheguei lá? Quando que eu vou ver que eu realmente estou magra? O tanto que eu quero estar magra? Entendeu? Eu crio simbologias. E aí eu falei, já sei. Vou Danilo Gentili.
É isso aí. Então, eu estou criando a Duda para ir ao Danilo Gentili. Porque se eu for o Danilo Gentili, será sinal de que eu fiz sucesso, de que eu sou um grande sucesso, que eu sou maravilhosa. Aí tá, louca. O que eu fiz, Fá? Eu comecei. Ah, não. Aí eu contratei um cara chamado Rafael. Falei, Rafael, é o seguinte, eu quero que a gente faça vídeos assim, assim, assado, a gente vai postar toda segunda e toda quinta e tal. Aí ele, pra quê? Eu falei, porque eu vou ao Danilo Gentili. Ah, já que dia? Já tá certo? Tá em contato com a produção? Eu falei, não, eu tô certo é com Deus. Eu já conversei com Deus tá tudo certo. Ele, não, Cíntia, calma, eu acho muito bonito que você tenha toda essa fé, você tá de parabéns. Ele ficou com dó de mim. Eu tinha 1.000 seguidores, 1.500 seguidores. Igual, né, todo mundo tem no início e tal, né? Mas olha, Cíntia, não é assim o caminho. Existe um negócio que se chama assessoria de imprensa, blá, 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 blá. Eu falei aqui, deixa eu te falar, eu tô cagando e andando pra esse negócio de assessoria de imprensa. Eu já combinei com Deus, Deus é maior e eu vou conseguir. Eu não sei. E aí eu fui trabalhando e fazendo os vídeos e criando aquilo como se já fosse um fato, como se fosse algo consumado, ir ao Danilo. E eu comprei na época, eu já estava ganhando bem na época e tal, viajava muito para o exterior. Eu fui a Las Vegas em janeiro e comprei aquele sapato, o Louboutin, que talvez alguém aqui, nem todo mundo saiba, aquele sapato do solado vermelho, caríssimo e duro pra caramba, eu não aconselho. E aí eu comprei um Louboutin de US$ 1.027 e falei que era um sapato de conhecer o Danilo Gentili. Coloquei. Ou seja, você já foi dizendo para o seu cérebro que você ia ao Danilo Gentili, né? Você já foi fazendo uma mentalização. Gente, isso funciona muito. Claro que a gente tem que trabalhar junto com a mentalização. Mas isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Eu tenho várias histórias assim também, Cíntia. Várias. Mas e aí? Vamos continuar. Aí comprei o sapato de ir ao Danilo, coloquei o sapato na cabeceira da minha cama, coloquei o terço do lado e todos os dias eu assistia ao Danilo, como uma sociopata. E era foda. Por quê? Porque no SBT as coisas não tem muito horário, então eu me programava para ver o Danilo e às vezes era meia-noite, às vezes era mais cedo. E, assim, eu vivi para isso. Eu fiquei o ano de 2015 fazendo isso. Paralelamente a isso, eu dava as minhas aulas e eu já havia criado em 2014 o aulão na balada. O que era o aulão na balada? Eu pegava todas essas turmas minhas e levava para alguma boate, alguma balada sertaneja ou não sertaneja, normal e tal. E dava um show lá. Como que era isso? Era um evento beneficente, eles poderiam, inclusive, levar amigos. Eu alugava carteiras, colocava as carteiras lá, bem na pista, contratava DJ, hostess, segurança, tudo, só não tinha álcool. Contratava tudo e o aluno chegava à balada tendo a experiência da balada mesmo, sabe? E aí ele chegava, tudo com a música tocando, tuts, 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 e tudo escuro, e fumaça, e o som no talo, e DJ e tal. E assim, chegou um ponto, eu fiz uns 15 desses, chegou um ponto que as marcas queriam me patrocinar. Então o menino chegava, ele recebia um Red Bull, ele recebia um kit da Forno de Minas. Quando foi ver, já tinha faculdade e tal, me mandando as carteiras, eu não precisava pagar mais, porque no início era tudo do meu bolso. Só que eles viram que o meu público era bom, medicina, e aí o povo queria. Enfim, e aí um desses aulões... Não, e aí tá, beleza. E eu fazia isso. E contratei uma assessora de imprensa aqui. E... eu fui ao programa da Eliana, graças a essa assessora, mas não deu muito certo. Isso é outra história para outra live, super engraçada, que depois eu conto. Mas fato é que essa assessora finalmente conseguiu o quê? O Jornal Nacional. Aí me ligou alguém do Jornal Nacional num domingo, perguntando, professora, vai ter aulão? E nisso, gente, eu comecei a fazer os vídeos em janeiro, com 1.000 e poucos seguidores. Comprei o sapato, rezando pro Danilo Gentili, agradecendo a Deus por ter conhecido o Danilo.
Já, aí continuei, né, com os aulões na balada. Havia dado o aulão na balada 15 dias antes do Enem. E tô assim com Deus. Deus, cadê o Danilo Gentili? Já tá chegando o fim do ano. Você tá de brincadeira comigo? Beleza. Uma semana antes do Enem, o Jornal Nacional me ligou num domingo. Professora, vai ter aula na balada? E eu tinha feito na semana anterior. Aí eu menti de novo, né? Eu falei, vai. Ou se vai, tal coisa que vai ter aula na balada. Que dia? Eu fui inventando tudo na hora. Eu falei, quinta-feira. Que Aham. horas? Eu falei, 7 horas. Eu fui inventando todas as informações. Ah, Claro! então tá, né? Porque eu não Para podia perder. aproveitar a oportunidade. Primeiro, é isso, aparecer a oportunidade, a gente pega primeiro, depois a gente cria. Que tem que Depois criar, com resolve como que faz. certeza. A gente põe o pé, Deus põe o chão, É isso gente. aí. É Exato. exatamente. Aí o cara perguntou, a mulher perguntou assim, foi muito engraçado. Tá bom, perguntou não, ela falou, tá bom, professora. Então na quinta-feira de manhã a gente se fala se a gente vai. Eu falei, nananina, não tem como, você tem que falar um dia antes na quarta. Aí ela, por quê? Eu É. falei, porque a Record tá interessada. Você já A estava Record, leiloando a matéria, você já estava fazendo leilão da matéria. a Record tá interessada. Eu sei que na quarta-feira a Globo confirmou. Eu criei um aulão da noite pro dia, assim, repeti o que eu tinha feito. Eu tinha uma lista de espera do ano seguinte, porque os meus alunos não queriam ir, eles já haviam ido. Eu tinha uma lista de espera, que eu fiz o aulão todo, depois eu falei, meu Deus do céu, e agora? Cadê o aluno? Não tem Cadê os aluno, alunos? É. né? Aí criei um grupo no WhatsApp desses alunos do ano seguinte. E falei, ó, é o seguinte, para entrar no meu cursinho no ano que vem, vocês têm que assistir a aula de hoje. Aí eu disse, que isso, professora? Exatamente, aqui é tiro, porrada e bomba, tá? Você vai tentar medicina. Pré-vestibular, É, tipo um pré-vestibular, é isso aí. você tá achando que o negócio aqui é fácil? Tiro, porrada e bomba, meu filho. Ó, é o seguinte, vai fazer... Nananana. Eu sei que Deus me testou até o fim, gente, porque estava marcado para 7 horas esse aulão. 7 horas em ponto, a Globo Minas chegou. 7h15 só que os alunos chegaram. Eu já estava suando, Nossa. passando mal e tal. Ah, Beleza. O que houve? Esse aulão foi para o Jornal da Globo, na época era William Vac. aham. No dia seguinte, ele foi para o Jornal Nacional, mas só uma parte, porque ele ficou bem longo no Jornal da Globo. E ele foi a capa do G1. Tá. Eu falei, caramba, capa do G1, né? Só terremoto é capa do G1 e tal. Aí, no que ele foi capa do G1, a assessora de imprensa mandou para produtora do Danilo, para produção, e a produção me ligou, perguntando se eu poderia ir ao Danilo. Aí eu falei, olha, posso, mas só até tal dia, tá? E aí, eu sei que eu comecei o ano de 2015 com 1.500, 2.000 seguidores. Falei que eu ia ao Danilo, falei que eu utilizaria a internet para isso. E quando chegou o mês de novembro, eu já era capa do G1 e já havia gravado com Danilo Gentili. E a partir daí a minha vida midiática mudou muito. Hoje eu sou a professora no país com maior visibilidade na mídia tradicional. Nenhum professor, quer dizer, o Pasquale, o Sérgio Nogueira, que foi do Soletrando, agora, professora, eu sou a professora de português com maior visibilidade nacional nessa mídia tradicional de TV, de Aham. revista. Sai um monte de coisa e Isso, é Tia, isso. mas isso, assim, hoje, né? Que você já conquistou seguidores, que todo mundo já conhece seu trabalho, que você. O que significa isso para você, né? Ser a professora que mais saiu na mídia no Brasil, conhecida. Te remete a uma coisa lá atrás, assim? Assim, um momento que se fala assim, caramba, né? Venci. O que significa isso, assim, de verdade para você, Cíntia? Olha, ao mesmo tempo, Fá, que né? Eu me sinto orgulhosa disso, parabéns para mim, blá blá blá, que é o que qualquer um falaria. É frustrante. É frustrante porque eu estou o tempo inteiro atrás da realização de algo. É o que Schopenhauer falava, é a teoria do pêndulo. Na hora em que você consegue a coisa desejada, você
né? Você não quer mais. Você Perde a quer... graça, né? Então, assim, a minha alma tá sossegada? Nem um pouco. Nem um pouco. E eu tava falando isso até ontem, na terapia. Porque o tempo inteiro parece que não para isso em mim, sabe? Lá atrás eu investi dinheiro porque eu pagava a um cara sem saber se ia dar certo, se não ia. Eu vivia investindo e todo mundo rindo muito de mim, falando que eu era muito parecida e sou, ok. Mas assim, que eu era doida, que eu era isso, que eu era aquilo e tal. Porque esses aulões, eles eram cinematográficos mesmo, com esses vídeos que as pessoas fazem hoje. O papai eu já fazia há muito tempo. Tipo, o TikTok já era uma produção sua diária. Eu criei o TikTok, gente. Isso aí que esse povo faz. Não, era assim, tudo meu era muito, muito. Era cinematográfico o aulão Você tinha mesmo. ajuda de alguém? Você tinha um melhor amigo, uma melhor amiga que te ajudava nessa produção e tal? Não. Nada, eu criava da minha cabeça e ia lá e perguntava pro cara que estava operando o som. Tem jeito de, na hora que eu chegar, sair do som, não, dos efeitos especiais, sair uma fumaça assim de mim? Porque tem jeito de, na hora que eu entrar no palco, eu vou dançar tal coisa e vou fazer assim, a aula vai começar? Eu entrava achando que eu era Beyoncé e depois eu achava que eu era o Jô Soares. A verdade é essa sobre mim. E você tinha vergonha ou não? Você sempre teve uma autoestima alta? Você sempre foi uma pessoa muito segura, assim? Porque, né, você contando a história, parece que você sempre foi muito segura. Você tinha dúvidas ali na sua cabeça? Ah, será que alguém vai me achar ridícula? Será que isso vai pegar mal? Será que você tinha vergonha ou você não pensava nisso? Ou você nem lembra muito isso? Eu tinha certeza, vou até usar um pleonasmo aqui, eu tinha certeza absoluta de que eu seria ridicularizada o tempo todo. Tá. E eu não dava a mínima para isso, porque eu sabia do meu objetivo. Muitas vezes eu fiz coisas ridículas que eu acho, por exemplo, você pega lá a capa do G1. Eu tô com um macacão, olha, Deus é justo, mas aquele macacão eu vou te contar. Entendeu? Eu tô com um macacão justo, mas justo. Não era vulgar porque não tinha um decote profundo, não tinha o seio para cima, não tinha nada disso. Mas ele era muito justo e era um azul claro, quase branco. Então eu sabia que a Globo ia cobrir, eu sabia que a TV ia adorar isso, porque a balada, a boate era escura. Então eu não queria estar de preto, eu queria estar chamativa. Eu, Cíntia, usaria aquela roupa no meu dia a dia? Não. Mas eu sabia que isso venderia mais. Tanto é que rendeu a capa do G1, a cena da professora com o macacão, parecia uma bailarina, sei lá o que era aquilo, o microfone na mão fazendo assim. Isso, né, tem muito mais efeito do que a pessoa de preto, que é a minha cor preferida, preto e cinza, as duas. Claro, uma Então, pessoa discreta, uma pessoa clínica, uma pessoa... Claro, entendi. exato, entendeu? Ir Então ao você meio que programa... você roteirizou sua vida. A gente pode dizer que você roteirizou sua vida, né, Cíntia? Boa. Você foi bastante perspicaz. É isso aí. Ir ao programa da Eliana tinha a ver comigo? Nada, mas eu precisava de seguidor. Eu sabia que era proibido falar o Instagram lá, mas era ao vivo. Eu entrei lá e falei, azar, vou falar meu Instagram. Falei meu Instagram, eu uns 20 mil seguidores ou 30 mil, sei lá. Ó, Só de falar. isso dá um novo título para o seu livro, hein? Uau. Roteirizei minha vida. É, é, Né? Agora, é. vamos falar um pouquinho de português aqui. Vamos ver se esses filhos de Deus que estão aqui, o que eles querem saber. Quais os erros mais comuns para a gente entrar um pouquinho no português, né? Português é uma língua difícil, né, Cíntia? Não é uma língua fácil. Não. Quais os erros mais comuns, que as pessoas cometem? Olha, vamos lá, são vários. O verbo fazer é um exemplo. As pessoas falam muito, fazem 10 anos que eu trabalho aqui. Quando, na verdade, faz 10 anos, porque o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, não vai para o plural. Aí eu uso a brincadeira do fazano, né? Do hotel fazano, do restaurante fazano. Fazano é tão bom que tem que ter plural, fazanos. Então, eu peço para que as pessoas se lembrem dos restaurantes e hotéis fazanos.
para que elas Aham. nunca mais falem, fazem anos, mas faz anos. Concordâncias, de um modo geral, como essa. Ah, às vezes, certas grafias, né? O de repente junto, Tá. o com certeza junto. Ou então coisas mais sofisticadas, mais difíceis, que até pessoas muito lidas não sabem. Por exemplo, a diferença entre ao invés de e em vez de. Ao Uhum. invés de significa ao contrário de. E esse invés aí é INVES. Por exemplo, ao invés de chorar, eu sorri. Ao invés de Uhum. calar, eu falei. São sempre. Ele é usado para situação de oposição. Em vez de já significa no lugar de. Em vez de ir à praia, fui ao clube. Não é uma situação oposta. Crase também, eu acho que as pessoas têm muita dúvida na crase, né? Você tem alguma regrinha fácil para crase ou é difícil mesmo? Olha, eu tenho um curso, meu curso se chama Fale Direito Brasil. É um curso que eu criei para pessoas adultas, para que jornalistas, médicos, advogados, contadores, qualquer pessoa que precisa falar e escrever na vida, gente, para que essas pessoas aprendam a falar e a escrever bem. Só que assim, eu não ensino no meu curso, vou chegar à crase, eu não ensino no meu curso oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de Uhum. gerúndio. Porque Uhum. você não precisa disso para falar e escrever bem. Para falar e escrever bem, você precisa aprender a usar a crase, o eixo, esse ou aquele, o uso do porquê, a vírgula, o uso dos pronomes relativos, né? De que, do qual, pelo qual, sobre cuja, cuja e por aí vai. Com Então, H, sem H, né? Tem a história de tem isso, H, não tem isso. H também. Eu vejo muitos erros desse com H e sem H. Exato. Então, eu separei 10 tópicos nesse curso, que para mim são os 10 tópicos que mais pegam Tá. aí, né? E Uhum. aí, na hora de ensinar a crase, o que eu faço? Eu tenho 3 regras de uso geral da crase com as quais você consegue resolver 90% dos problemas de crase. 3 regras. E aí, depois vem as exceções. Mas se a pessoa entender as 3 regras, ela já, assim, nossa senhora, já resolve realmente 90%. Uma das 3 regras diz respeito a localidades. Vou dar esse exemplo, que seria nome de estado, país, município e tal. Se voar e volto dar, crase haverá. Mas se voar e volto de, crase para quê? Como assim? Eu vou à Bahia. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou à Bahia tem crase? Então Uhum. volte. Volto da Bahia. Se voar e volto da, crase haverá. Ah, então vou à Bahia tem crase. Beleza. Portugal. Vou a Portugal. Volto de De Portugal. Portugal. Então não tem crase, Então, porque quando crase para eu volto. quê? Não tem Isso. crase. Aí vem Legal. a musiquinha. Se voar e volto da, crase haverá. Mas se voar e volto de, crase para quê? Se voar e volto da, crase haverá. Mas se voar e volto de, crase para quê? Aí é isso. Vamos ver se o pessoal E você entendeu aí. começou isso lá atrás, você que inventava essas musiquinhas e fazia, enfim, tudo da tua cabeça. Certas coisas já existiam, eu não posso Tá. pegar o mérito totalmente para mim, mas outras coisas eu criei, outras coisas eu modifiquei. Sempre gostei muito de música, de pegar funk para ensinar. Nesse curso eu coloco o funk da crase, que é muito divertido. É, É porque, na verdade, é a música que muitos dos jovens ouvem. Então, assim, né? É bacana que você também esteja próxima do que eles gostam, né, Cíntia? Para chegar até eles, é importante que você, né, use ali artifícios que eles vão curtir, né? Como a música, né? Como essas historinhas, como o humor. A gente pode falar que o humor também é uma coisa que é, é, aproxima muito. Eu acho que o humor aproxima muito. Eu sempre fui muito bem-humorada, eu sempre gostei de dar risada, eu acho que é bacana, eu acredito no humor para tudo, para ensinar, para você até ter uma conversa, dar uma aliviada numa conversa séria, que tá todo mundo, né? De repente você sim. solta uma piada ali, sabe, dá uma leveza, todo mundo já descontrai, já fica uma coisa assim. Eu gosto muito do humor, e uma das coisas que mais me chamou a atenção sempre em você,
além, é óbvio, da sua beleza, mas o seu bom humor e a sua inteligência, para mim, vieram na frente. Porque, para mim, para uma pessoa ser bem-humorada, ela precisa ser inteligente, né? Para ela fazer associações, ela precisa ser uma pessoa inteligente. Então, eu gosto muito, eu curto muito. Minhas amigas são bem-humoradas, até aquela mais mal-humorada que fica engraçado de tão mal-humorada. De ranzinza. De ranzinza, né? Eu gosto muito disso. E isso aproxima, eu acredito. Eu entendo que a aula, hoje eu não dou aula mais para adolescente, né? Eu dou aula para adulto. Mas assim, a música, qualquer recurso mnemônico que seja leve, resolve. Pode ser um provérbio, pode ser uma música, pode ser uma brincadeira, às vezes até obscena, né, com um palavrão ou outro, que não vai ofender ninguém. O cérebro gosta de bobagem, vamos dizer assim. Eu acredito nisso, que aí vai ficando divertido, vai ficando engraçado, né? Eu vou dar essa ideia para os meus professores. Você sabe que eu estou fazendo, eu te falei, né? Que eu estou fazendo a 4ª faculdade agora, porque eu sou a louca da faculdade e estou fazendo psicologia. E aos 56 anos, vou para o 3º ano de psicologia. Então, para mim, gente, como é que tá com 56 anos essa pele, gente? Incrível. Eu encontrei a Cíntia outro dia, pessoalmente. Ela falou: que pele é essa? O que você come? O que você bebe? Onde você vive? A gente morreu de rir, né? A gente já começou, nosso primeiro encontro já foi assim, morrendo de rir por causa disso. Mas sei lá, eu acho que eu sou inquieta como você, eu tenho uma inquietação, eu tenho essa história de vou me desafiar cada vez mais para me superar, não me comparo com ninguém, eu me comparo comigo mesma lá de trás, de onde Exatamente. o que eu conquistei. Então, isso para mim é importante, né? Sempre colocar, como você disse, metas, desafios. Eu vou só colocar um negócio no olho aqui, meu filho, tá tudo seco. Menina, eu fui ao oftalmo agora, eu falei com ela, eu não tô conseguindo mais fazer uma entrevista. Mas o que acontece? Você resseca o olho, é isso? É de tanto, vocês não vão acreditar. É por causa do celular. Fiz os exames todos e tal, é de ficar aqui na frente do celular. Eu tenho uma média aquela média que mostra quanto que você ficou na semana, minha média é de 8 horas por dia. Caramba! Mas você faz reuniões também por aqui, não? Porque eu tava assim com o olho ardendo, muito ardendo, mas o meu tava ardendo. E o médico falou que era da tela também, da tela de computador, de celular e tal, direto. Meu problema são os stories. Eu não, meus stories, você viu, eu tô com 500 mil seguidores, 511. O meu número de visualização chega a 70 mil. Então, assim, por quê? Porque eu produzo muito nos stories. Entendi. Muito. Mas e aí eu você liga a adoro. luz, você não liga a luz, não é a luz que te faz mal, é a tela mesmo do celular, é isso? Ela falou que é porque eu fico aqui com a cara aqui que eu não pisco. Mas você usa luz? Geralmente você usa luz ou não? Luz de LED para fazer isso? Porque essa luz também parece que resseca bastante. Agora aqui em casa tá com uma aqui, né? Uma ring light. É disso que Sim, você tá falando. Mas você não fica... Mas no meu normal, não. Não, é tudo natural. É só porque já escureceu aqui, né? Para não ficar nenhuma sombra aqui no meu rosto. E eu não tô com filtro. Mas é assim. E agora você tem, então... Você tá com esses 2 livros. Fala o título, perguntaram aqui os títulos dos seus livros. Fala pra gente. Tá. O primeiro best-seller se chama Sou Péssimo em Português. Esse título não é porque ele é para quem é péssimo em português, não tem nada a ver. Foi um título irônico, porque é uma frase que todo mundo fala. Ai, meu Deus, eu sou péssimo em português. É um livro autobiográfico, prefácio do Padre Fábio de Mello, que é um grande amigo. Ai, que legal. São 30 contos e 30 contos divertidos. Vou te mandar um. Tem término de namoro, que eu saio louca, gritando na rua, de roupão. Tem viagem que eu fiz sozinha pelo mundo afora. Tem de tudo, sabe? Tem histórias de sala de aula. Só que em cada história tem um ensinamento de português. E um ensinamento relevante.
que eu julgo relevante, que a editora julgou relevante. Então, são 30 contos e mais 30 microcontos também. Ou seja, 60 regras de português primordiais. Só que no meio de piada. Tudo com piada, 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 piada. À venda na Amazon. O segundo se chama Um Relacionamento Sem Erros de Português, em que eu conto sobre a história do meu noivado. Nesse, são mais de 100 regras de português, só que o formato é comédia romântica. Quem leu falou que lembra um pouco Mônica Martelli, nos Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Eu ia dizer para você, por que você não faz por que não faz um filme desse livro, né? Você é tão Pois bem-humorado. havia esse projeto de se fazer um filme, mas aí meu casamento não durou um ano, né? Então, a pessoa que estava com esse projeto na mão falou que não quer mais fazer. Tomou raiva do meu ex-marido, entendeu? E por mim, tudo bem, poderia ser feito, eu não ligo. O que né? é história, é legal a história, não precisa citar nome, não precisa entrar em detalhes. Tanto é que agora, na segunda versão do livro, eu mandei trocar o nome dele, né? Porque eu não sou obrigada. O nome dele agora é Henrique. É Henrique. O livro é meu, eu que escrevi. E esse aí é best-seller na Veja e na Amazon. O primeiro, ele ia ser best-seller na Veja, só que colocaram esse primeiro livro, O Sou Péssimo em Português, na categoria livros didáticos. Aí eles não têm lá essa categoria e tal. Mas pela venda era para ter sido. E aí são esses dois. Os dois estão à venda na Amazon, no Magazine Luiza. Em tudo que é canto. Qualquer lugar acha. E aí, e aí você tem os seus cursos também. Você continua com o cursinho? Não, aí eu fechei em 2019 o meu cursinho. Já era uma coisa assim, que eu sabia que o mercado de cursinho ia degringolar. Eu sabia disso e eu tinha um projeto de vida de parar de dar aula em cursinho até 2021. Até porque você fica, né, enjoa, você fala só de prova de Enem a vida inteira, né? Cansa e tal. Aí, hoje o que eu tenho? Eu tenho um curso chamado, que é esse, Fale Direito Brasil. E eu ganhei nesse ano aquela placa da Hotmart de R$ 1 milhão em venda. É um curso barato, que não custa nem R$ 50 por mês. Eu falo, gente, é uma pizza que você economiza e ainda fica magra e aprende a falar direito. E olha, 34%, Fabiana, dos currículos no Brasil são jogados fora antes mesmo da leitura completa por causa de erro de português. Então, assim, deixa eu colocar isso aqui no silencioso. As pessoas precisam entender que se vestir bem é fundamental, né? Você tá com, né, um cabelo bem arrumado é fundamental, mas que falar português direito é mais do que fundamental. Não adianta a pessoa ter aquela senhora preparação, vamos supor, o cara é um exímio vendedor. Ele se preparou, ele fez vários cursos de venda, ele entende todas as táticas de venda. Se ele vai lá e joga um Menas. Se ele escreve agora as vendas pelo WhatsApp, me passa o seu endereço para mim te mandar as peças. Eu leio aquilo. Não tem jeito. É como se o erro de português descredibilizasse a pessoa. Por outro lado, pessoas que falam muito bem, às vezes elas falam os maiores impropérios, mas são valorizadas. Então, não há o que se discutir. Você é sim avaliado pela forma como você fala. E pior, ter um português ruim é como ter mau hálito. Quem conhece, quem entende de português, sabe que você está errando, fala de você, mas não te conta. Então tá todo mundo comentando, né? E é isso. Mas sei lá, é que às vezes a pessoa fica sem graça também, né, em comentar, falar, vou corrigir, sei lá, vou corrigir. Eu acho bacana corrigir, para a pessoa saber. Eu acho legal, falar, olha, posso corrigir? Tudo bem, dá licença e tal, porque eu acho que eu estou fazendo ali um favor para a pessoa, né, em corrigir, em dizer alguma coisa que me soa muito, muito mal, assim, mas eu vejo. Eu agora, para a faculdade que eu estou te falando, de psicologia, em cada semestre a gente precisa fazer um estágio, né?
E eu estou fazendo um estágio numa escola municipal e eu faço em algumas classes de quinta série. Ou seja, as crianças devem ter entre 10, acho que 10 anos, por aí. E hoje eu fui fazer uma atividade com elas de como elas estavam se sentindo, né? De sentimento de bullying, de tristeza, né? E elas tinham que escrever o sentimento e tal. O que eu vi de criança que não estava ainda alfabetizada, com 10 anos, Que assim, que não loucura. sabia, ela falou assim, tia, me ajuda, porque eu não sei escrever a palavra, soletra para mim, porque eu não sei escrever. Ela sabia as letras, mas não sabia juntar isso para formar uma palavra. É E aí muito triste. eu te pergunto, né? Você tem essa amostragem, assim, de o quão ruim ou não é o nosso ensino na língua portuguesa? Não, não tenho, não sei te falar números, inclusive sou péssima com esses números. Sei esse do 34% dos currículos, porque uso para fazer propaganda do meu curso. Mas, ainda que eu não saiba os números, a gente sabe o que é pior disso tudo, né? Que essas crianças, elas não terão como competir com as crianças bem escolarizadas no futuro. É, E é muito triste isso. É uma é, coisa que corta o meu coração, porque você não dá oportunidade. Às vezes tem ali um gênio, uma pessoa com um coração super bacana, que usaria inteligência para o bem da humanidade. E essa pessoa fica aí entre aspas, subemprego, uhum. ocupando uma categoria de profissão menor do que aquela que ela poderia ocupar se ela tivesse acesso, né, à educação. Eu acho que o português, né, como a gente estava falando, ele chega antes do que muita coisa, né? É. Antes do que você, né? A pessoa já fala uma frase e você já Eu começa a não tirar a consigo ficar com um conclusão. homem que erra no português. Não É, dá. não dá. O homem que fala menos com você, ferrou. Mas eu acho que o homem que fala menos tem medo de sair com você, Cíntia Chagas. O homem que fala menos não vai sair com você, né? Ah, nada. Eles se garantem. O cara fala assim, ó, eu posso falar menos, mas, entendeu? Ele vem com uma adversativa depois. Olha, há vários homens aí realmente cuja cara de pau é de dar inveja em qualquer político aí. É. E suas amigas têm receio em falar, ai, Cíntia, não vem me corrigindo aqui, ou vou falar com a Cíntia, sei lá, se eu, por exemplo, é que eu não tenho esse receio, enfim, nem sei, mas eu acho que eu falo, acredito que até pela minha profissão, falo bem o Muito português, bem, muito bem. falo ok o português, mas assim, as pessoas têm medo, às vezes, de falar com você, ou de ficar conversando, falar, ai, a Cíntia vai me corrigir, meu Deus do céu, que medo e tal. As pessoas têm esse receio, não? Num primeiro momento, todos têm. Ah, É sempre assim, a primeira vez que alguém vai me mandar uma mensagem, já virou um clichê. Ai, tô com medo de te mandar mensagem. Meu Deus, já escrevi 3 vezes e apaguei. Vou mandar áudio de uma vez. Não vou escrever e tal, num primeiro momento. Depois, todo mundo pede para que eu faça correções. Todo ah, mundo. ah, Já tive alguns namorados que pediram para que eu não fizesse porque eles se sentiam diminuídos. Já aconteceu isso. Mas, de um modo geral, todo mundo, ó, na hora que eu errar, você fala, hein? E aí, a minha amizade com o Padre Fábio começou por causa dos problemas dele com vírgula. Foi ele que me mandou o ah, WhatsApp, me mandou direct e começou. A gente já havia ah. se conhecido em BH, presencialmente. É, mas, enfim, aí começou. Vírgula para cá, vírgula para lá, vírgula para cá e já faz anos. Você praticamente dando aula particular ali pro Padre Fábio, que prefaciou um dos seus livros, né? E cujo português é muito bom. O português dele é excelente. Só que ele é perfeccionista. Ele não quer errar uma vírgula. Ele tem um vocabulário, nossa, esplendoroso, inclusive. Aham. E quais os próximos passos, Cíntia? Quais os próximos programas? Quais os próximos desafios, as próximas metas? O que a gente pode esperar de Cíntia Chagas? Ai, ai, olha, eu sou uma surpresa ambulante.
Bem, o que que eu tenho feito? Ah, O meu curso, o Fale Direito Brasil, é um curso que está gravado, que me dá, né, uma situação confortável financeira. Tá lá, eu só preciso gravar vídeos de venda, que é o vídeo que chega para a pessoa por meio de tráfego, uhum, e blá, 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 e blá, blá, blá. Isso tá lá, tá quieto. tá. O português, para mim, ele deixou um pouco de ser um desafio, Uhum, mas ele continua sendo um amor. Então, o que que eu tento fazer? Eu tento levar o português para mais pessoas, seja por meio do Instagram. Acabei de entrar no TikTok, mas lá eu nem postei nada de português ainda, eu acho. Postei algo criticando o dialeto não binário e blá blá blá. sei. Ah, e eu vou levando esse português para mais pessoas por meio das redes sociais, da TV, toda hora eu tô na TV e tal. Agora, o meu coração tem batido forte pelas entrevistas que eu tenho feito. Eu comecei entrevistando o Collor, pelo português, depois fui para o Temer, pelas mesóclises e tal, e fui entrevistando pessoas cujo português era bom. Tá. Mas aí ocorreu o seguinte, eu percebi que não daria para eu ficar só nesse nicho de português, senão não ia conseguir mais entrevistado, gente. Porque Porque a meta inicial, olha o Collor aí. Tudo bem, presidente, querido? A meta inicial Mas você estava era. entrevistando só os políticos? Não. Você tava... Não, não, eu comecei com Collor. Aliás, tomara que ele ouça. Muito obrigada, Ó, ele está presidente. dizendo excelente entrevista. É, foi maravilhoso. O Collor, eu vou aqui, ó. Com certeza há pessoas aqui que são desafetos, né, dele, porque o presidente é polêmico e blá blá blá. Mas vocês podem jogar pedra em mim, os amantes dele podem me aplaudir. Mas a verdade é que Fernando Collor de Mello abriu as portas das entrevistas para mim. Eu devo muito a esse homem. Por quê? Porque ele foi o primeiro a me conceder uma live sobre português. E eu preparei, eu estudei, eu sei da vida dele mais do que ele. Estudei por umas 8 horas, preparei uma coisa linda e foi lindo. E depois que eu entrevistei o Collor, eu viro para as pessoas e falo: aqui, o Collor já me deu entrevista, você não vai dar? E todo mundo me fala assim. Então, depois do Collor, muito obrigada, presidente. Depois do Collor veio o presidente Temer, Aham. e foi. Só que aí chegou uma hora, conforme eu estava falando, que não havia mais como eu chamar só pessoas de português ilibado. Não Aham. dava. E eu fui me apaixonando pela história de vida das pessoas, de uma Uhum. forma que não tem mais volta para mim. Porque você pode aí, por exemplo, não gostar do Beltrano, do Collor, do Temer, sei lá, do cantor X, do dono da Havan, sei lá, de qualquer pessoa, né? Mas a gente precisa respeitar a história de vida dessas pessoas, porque a gente tem o que aprender com elas, Uhum. sabe? Eu pelo menos tenho esse coração aberto para entender que cada um que chegou lá, que se destacou, tem uma história relevante. E eu tenho um interesse muito grande, genuíno, para. Sabe, como é que essa pessoa fez? Como que ela chegou lá? Ontem eu entrevistei a Cristiana Arcangeli. Aham. E assim, eu não queria saber do Shark Tank, do qual ela participou. Eu queria saber como que ela estudava, como que ela era, Aham. sabe? Se a mãe se opôs, se o pai se opôs. O meu interesse é pelo humano, é pelo ser humano. Por exemplo, o que a gente aprendeu com o Collor? Que o Collor tem esse vocabulário maravilhoso, porque enquanto ele lia os livros dele, ele anotava num caderno as palavras das quais ele gostava, para depois utilizar essas palavras em discursos na vida dele. Ou seja, ele não é simplesmente um gênio das palavras que foi lá, viu a palavra uma vez na vida, Aham. já internalizou e já usou. Existe um preparo. Então, o que me interessa nessas entrevistas que eu tenho feito
É o preparo daquele cidadão para se tornar quem ele se tornou. Seja uma pessoa amada pelo Brasil ou não. Eu sou de direita e eu tenho vontade de entrevistar o Ciro Gomes. Eu acho o Ciro Gomes, assim, um craque no discurso, entendeu? E mesmo detestando várias coisas que ele fala, eu tenho vontade, porque eu Eu acho tenho que curiosidade. você tem uma linha muito, né, de jornalista. Eu sou jornalista, então eu fiz isso a minha vida inteira, né? Fiz entrevistas com pessoas, gostando ou não gostando das pessoas, mas o que mais importa é isso, né? A história da pessoa, o que ela tem para contar, é a versão dela, e a gente tem que respeitar, gostando ou não. Imagina eu, como jornalista, durante 17 anos, né? Na Aí, Globo e não sei o que, vou dizer, vai entrevistar não sei o que, falar, não, essa pessoa não vou porque eu não é, concordo com ela. Não existe, né? não Hoje até, existe hoje até existem, né, jornalistas mais direita, jornalistas de esquerda, hoje existe de tudo. de Coisas que a tudo. gente até fala, meu Deus do céu, existe de tudo. Mas eu trabalhei no jornalismo até uma época em que o jornalismo era imparcial. A gente tinha que ouvir um lado, tinha que ouvir o outro lado, para que a audiência tirasse a conclusão dela, né? Sim. Então é muito bacana, porque você entrevista sem vieses, você entrevista e deixa a pessoa falar a versão dela, né? E É muito outra, interessante isso. eu não sei você, mas eu tenho uma curiosidade enorme, enorme sobre a psique humana. Bom, eu faço psicologia, né? Ah, Imagina se eu não tenho curiosidade. claro. Por exemplo, eu entrevistaria o maníaco do parque, total, sabe? Para entender, tentar você. Mas aí, com patologias, você não vai muito conseguir entender. Entende? Por quê? Porque a gente fica pensando muito que ai, mas por que a pessoa fez isso? Ela vai dizer, ela não é uma pessoa tão racional, porque ela tem você tem patologias, tem pessoas que têm doenças. Então você não consegue fazer. Como que a pessoa. Não tem. Às vezes você fala assim, como que a pessoa conseguiu fazer isso? Como ela conseguiu ter essa atitude? Mas a pessoa às vezes é doente. Então, ela não teve atitude de sã consciência, ela teve atitude porque ela é uma pessoa doente que precisa ser tratada, né? Então, assim, eu não era muito, assim, favorável a quando eu via essas pessoas, esses maníacos, essas pessoas, esses criminosos na capa de revistas de veiculação nacional. Eu nunca gostei, porque eu acho que as crianças acabam tendo como modelos, né, pessoas que são famosas, que saem em capas de revistas e não sei o quê, mas nem sempre essas pessoas são exemplos a serem seguidos. Né? Às vezes a Ah, não, fama. nunca, não. Então, a fama muitas vezes não vem por uma coisa que a pessoa fez de bom. Não é que ela não ganhou um Nobel de Medicina, um Nobel da Paz. Às vezes ela vem, né? Você coloca ela, você deixa ela famosa, você coloca o holofote nela, mas ela fez uma coisa muito ruim para a humanidade. Então, enfim, essa conversa a gente poderia ficar aqui a noite É, toda, mas eu é, também me é, interesso, eu entendo, porque eu me interesso muito pela natureza humana, eu sei o que você está exato, dizendo. Então, exato. né, quando a gente entrevista e traz aquela, né, o que aquela pessoa tem de melhor e como é que ela fez o passo a passo, como ela fez aquele caminho e que isso sirvam para outras pessoas, né? Isso sirva para outras pessoas, eu acho que isso é muito, muito bacana, assim. Eu também adoro. É, Adoro. exato. Então, os próximos passos estão relacionados a isso. Eu tenho Tá. entrevistado várias pessoas, não presencialmente, não coloquei no ar ainda. É. Vou colocar tanto no YouTube quanto no Instagram, os trechos, os cortes, quanto no TikTok, no Facebook e tal. Tá. E é isso. E a minha pretensão é essa, a de entrevistar pessoas independentemente de partido e de qualquer outra coisa, porque eu sou muito, 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 muito curiosa. Mas muito. É Mas isso. olha, eu acho que você também, se você tivesse um quadro em algum programa de TV, seria um sucesso, porque você atingiria muita gente, seria muito bacana, porque você é bem-humorada, você tem um tempo de comédia muito bom, já devem ter te falado isso. Você tem um Eu tempo tenho bom de stand-up comédia, comedy. né? Tá vendo?
Então, não é, gente? Vocês não acham? Eu acho que seria bem legal. Você deveria deixar ali, sabe? Sim, 3 ou 4 opções, já que você é inquieta, Cíntia. Você devia deixar assim, umas 3 ou 4 opções aí para pensar também. Uai, quem sabe, né? Mas precisa ter o convite, né, gente? Então, por isso que eu tô levantando a bola aqui, entendeu? A gente levanta a bola, né? De repente, alguém corta. Mas olha, Amém. adorei, querida. Foi uma Também. delícia. Eu sabia que ia ser uma delícia. Foi muito bom. Brigadíssima. E vamos ver Eu se que a gente se agradeço. encontra mais pessoalmente, para a gente papear mais, para a gente ficar em contato. E foi muito Vai bom. Acho que ser um prazer. todo mundo gostou, todo mundo curtiu. Mandem esse aviãozinho, gente, para quem não viu, porque aí a pessoa pode ver mais tarde. Legal, olha, todo mundo curtiu, todo mundo E eu acho que a gostou. gente precisa conversar mais mesmo, porque você tem interesse por duas áreas que eu amo, que é a psicologia, que eu quase fiz psicologia, e o jornalismo, que eu cheguei a prestar faculdade para jornalismo, passei e não fiz. Ah, é? Então, Isso então eu acho que a depois. gente tem pano para manga. Não, antes eu passei como trainee, né? Aí não podia entrar. Aí na hora H eu desisti do jornalismo. Mas eu fiquei na dúvida entre letras, jornalismo e psicologia. Então a gente tem muito assunto. Muito, muito o que conversar. A gente vai se encontrar. Super obrigada, adorei. Eu que Beijo, agradeço. gente. Super obrigada por Beijo. vocês aqui. Beijo, todo mundo amou. A gente vai fazer mais vezes. Vamos tomar um café que a gente vai sair do jeito que a gente é. A gente vai tomar um café, já sair com 2 projetos no mínimo, entendeu? Maravilha. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fá. Beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau.